Lucas capítulo 1, do versículo 39 em diante. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém. Será que eu frustrei um monte de expectativas minhas, da minha família? Como é que foi? Como é que está sendo a minha vida? Para muitas pessoas foi uma frustração. Coisas não aconteceram. Você patinou os pneus no mesmo lugar, pulou e não saiu do lugar. Foi inconstante, cheio de altos e baixos em relação à sua família, aos seus projetos pessoais. Sabe por quê? Porque eu acredito que a nossa vida, ela é interligada. O que acontece comigo na minha vida profissional acaba tendo reflexos do que acontece comigo na minha vida pessoal. O que acontece comigo na minha vida pessoal tem reflexos na minha vida espiritual. E o que acontece comigo na minha vida espiritual, óbvio que tem reflexos no que acontece comigo na minha vida cidadã. Eu, cidadão, você não departamentaliza a vida. Você não consegue ser bem sucedido, constante, em apenas uma área da vida. Ela é interligada. Se você é relapso com a sua higiene pessoal, você vai ser relapso com a sua higiene espiritual, e vice-versa. Pessoa que não sabe cuidar do corpo, não vai cuidar da alma. E quem não sabe cuidar da alma, não cuida do corpo. Nós vivemos numa dimensão que você não foge dessas, você não consegue departamentalizar. E eu acredito que a nossa vida é um reflexo de como nós lidamos e como nós costuramos essas diversas áreas do nosso viver. Então eu fico assim frustrado às vezes quando eu vejo pessoas que são até do meu círculo de amizade mais próximo, que não caminham, que não crescem, que não têm constância, são cheios de altos e baixos, e a vida é intermitente. Vocês sabem o que é essa palavra intermitente? A palavra intermitente é a palavra, é uma palavra que explica o funcionamento do motor, por exemplo, de geladeira, que não funciona o tempo todo. Ele liga e desliga, tem lá um relé no motor da geladeira que ele liga e desliga. Esse ligar, desligar é o que nós chamamos de intermitência. É intermitente, quer dizer, tem horas que a gente acha que vai pegar e para. E para muitos de vocês a vida foi assim, tem sido assim. Quando a gente acha que as coisas vão andar e acontece alguma coisa, ou você é frustrado por alguém pisa no seu calo, alguém lhe machuca, você machuca alguém, aconteceu uma crise não sei aonde, alguém lhe magoou, você magoou alguém, você perdeu o emprego, você está com dor no rim, teve que operar da apendicite, e alguma coisa aconteceu e a sua vida é toda cheia de recortes, ela não flui. Então, eu quando estava meditando na história da Virgem Maria e li esse texto, porque ela se acha grávida do Espírito Santo, veio sobre ela a sombra do Onipotente, e ela, virgem, gerou no seu ventre o Filho de Deus. O anjo anunciou para ela e disse: você vai ficar grávida
Ela disse: cumpra-se em mim a palavra, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Acha-se grávida, e ela procura a prima dela, sua prima, que se chama Isabel, e está grávida também, só que está na gravidez do 6º mês, mas ela está grávida de João, que vai ser chamado de o Batista. E Maria vai ao encontro de Isabel, sai da região onde ela estava, da Galileia, vai para a Judéia, que era uma viagem longa, e ela entra na casa de Isabel e fica hospedada com a prima 3 meses, Maria. Mas na hora em que ela entra na casa, Isabel, quando ouve a saudação de Maria entrando em casa, ela é assim como que se tivesse se arrepiado, como se tivesse se arrepiado toda. Sabe quando você recebe uma notícia, ou muito boa ou muito triste, ou você recebe uma pessoa muito querida na sua casa, ou você tem um encontro maravilhoso com alguém que você esperava muito acontecer, e aquilo causa em você uma reação que você até se arrepia. E essa reação em que ela até se arrepiou, que eu imagino, o texto não diz, mas eu imagino que todo o corpo dela ficou eriçado, ela ficou cheia do Espírito Santo, a Isabel. E João Batista, que ela estava no ventre, se move no ventre dela com aquela saudação, e ela exclama para Maria e diz: bendita é você entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre, bendito é o menino que você está gerando. Por que eu estou sendo agraciada de receber na minha casa a mãe do meu Senhor, do meu Senhor? E ela diz assim para Maria: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor diz. Feliz é aquela, falando para Maria, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Quando eu li esse texto, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse, falei: está aqui o eixo, está aqui a compreensão dessa passagem, está aqui, é isso aqui. Essa passagem gravita, gira em torno desta afirmação de Isabel: você creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse, e você é feliz por isso. Quer dizer, Maria creu numa palavra de Deus e ela agiu. O anjo disse: você vai ficar grávida, e ela creu. Ela disse: cumpra-se em mim. E é a partir da reação da Maria, de crer naquilo que o Senhor disse e saber que aquilo que o Senhor disse vai se cumprir, que eu acredito que ela pode nos ensinar como é que a gente sai dessa intermitência, desse liga-desliga da nossa vida, dessa falta de continuidade naquilo que a gente faz. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou em pé, amanhã eu tropecei. Hoje eu estou de cabeça erguida, amanhã eu estou trumbicado na vida. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste. Hoje eu estou amargo, amanhã eu estou bem. Hoje eu estou amoroso, amanhã eu estou misericordioso. De misericórdia eu estou cheio de ódio. A minha vida não é eu não consigo. Por quê? Eu acho que Maria pode nos ensinar algumas coisas aqui. Ela creu. Feliz é aquele que crê. Então Maria creu. Ora, se ela creu, é em cima desse pressuposto de que ela creu que nós podemos tirar alguns princípios para as nossas vidas. Primeiro, há um princípio universal que diz que nós geralmente nos cercamos de pessoas que reforcem os nossos comportamentos. Existe um princípio, e Maria nos ensina isso, que é verdadeiro, de que quando a gente toma uma decisão, quer fazer alguma coisa, quer dar continuidade a algum projeto, o que a gente faz quando a gente quer dar continuidade a algum projeto? Nós nos cercamos de pessoas
que nos ajudem a reforçar o projeto. Isso é muito comum. Maria creu. Quem ela procurou para lhe fazer companhia durante o período em que ela precisava dar continuidade ao crer? Ela foi procurar quem? Ela foi procurar uma mulher cujo exemplo de piedade e de vida é intocável. Só que eu preciso ficar com essa Isabel, porque Isabel vai me ajudar nesse período. Eu criei, e se eu criei, eu preciso de me cercar de gente que reforce aquilo que eu tive na minha vida. Esse é um princípio. Nós geralmente nos cercamos de pessoas que nos ajudam a cumprir aquilo que nós determinamos, já no nosso coração. Isso é muito comum, eu vejo muito isso acontecer. A gente procura pessoas que a gente se identifica com eles. E às vezes a gente até procura conselhos de pessoas que a gente acha que vão dizer exatamente aquilo que a gente gostaria que eles dissessem, quando a gente toma uma decisão na vida. A gente nunca procura o conselho de alguém que vai ser contrário àquilo que a gente faz. Não é isso que a gente faz? Eu vejo isso. Você está querendo errar na vida, você não vai se juntar perto de uma pessoa que vai dizer para você, opa. Você se junta com pessoas que dizem, não, é isso mesmo. Você está com ódio de alguém, você não chega perto de alguém que quando você disser assim, cara, eu estou com muito ódio no meu coração, a pessoa diga assim, não, nós temos que perdoar e amar. Não, quando a gente está com ódio, a gente procura outros que a gente possa despejar o ódio e ele diga assim, é isso mesmo, mata o desgraçado, esse merece, eu também sou dessa mesma opinião, já fizeram comigo, e lá no Ceará diz que a gente não leva desaforo para casa. Aí o outro disse, olha, tá vendo? Foi até bom eu ter conversado com você. É verdade, nós agimos assim. Maria tinha uma decisão, e a decisão que ela quis tomar, ela se rodeou de pessoas que a ajudassem. Então a minha pergunta é o seguinte, qual é a decisão que você tem no seu coração? Porque na decisão que você tem no seu coração, você vai procurar os seus pares. Você vai procurar as pessoas que lhe ajudem. Por isso é que a gente procura o outro que é parecido com a gente. E lá no Ceará tem um ditado popular que diz que um gambá cheira o outro. Você procura um outro que seja parecido com você, que vai reforçar o comportamento. Você está querendo adulterar, você não procura uma pessoa que quando você disser assim, estou tão apaixonado por um homem casado, a pessoa diga, opa, não, peraí um instantinho, peraí. Você procura uma pessoa que quando você disser isso é mesmo, a gente tem mesmo que ser feliz, não é? A gente se cerca de pessoas que reforcem o nosso comportamento. Porque uma andorinha só, é o outro ditado popular, não faz verão. Precisa se cercar dos seus pares. Nós precisamos de um grupo que nos ajude. E Maria, como ela tinha decidido no coração dela que iria servir a Deus e que ela seria escrava de Deus, ela procurou os seus pares. Eu preciso estar junto de gente que leva Deus a sério. Por quê? Porque Maria sabia que ela ia encontrar em Isabel um espelho. Ela ia olhar para Isabel e ela poderia se espelhar em Isabel. Por quê? Porque os maus, você só consegue fazer amizade verdadeira se você encontrar do outro lado, como diálogo, quem possa ajudar você a ser humano, ser gente, ser verdadeiro. Porque gente ruim não tem amigo. Quem é mau, o máximo que consegue é cúmplice. Amigo não, cúmplice. Quem é interesseiro na vida não consegue amigos. No máximo consegue um sócio. Quem é famoso e besta não consegue amigos, só consegue bajuladores. Quem é bandido não tem amigos, tem asseclas. Se você é um político que respira a política partidária mais baixa, clientelista, casuística, interesseira, venal, você não tem amigos, você tem partidários. Se você é uma pessoa rica, famosa e vive com ganância, avarento de dinheiro, você não tem amigos, você só tem interesseiros. Você só consegue amigo
Quando você coloca como filosofia de vida que você quer ser um homem e uma mulher segundo os princípios da verdade, do caráter, do que é nobre, do que é digno, do que é louvável, do que é de boa fama, porque aí nós encontramos interlocutores, pessoas que falam pra gente, não o que a gente quer ouvir, mas falam pra gente o que a gente precisa ouvir. Quando a gente se cerca de gente que a gente só quer ouvir, a gente acaba destruindo o nosso próprio projeto de vida. Vocês, eu acho que eu deixo claro aqui no púlpito da igreja que eu sou apaixonado pela palavra de Deus, a Bíblia, porque é impressionante como a Bíblia é um livro atual. Eu quero contar para vocês a história de um rei de Israel, e nós vamos já ler o texto, mas eu preciso antes de contar a história para vocês. Muita gente aqui não conhece, não sabe bem a história de Israel. Houve uma guerra civil em Israel, isso milhares de anos atrás. Israel ficou dividido em Israel do Norte e Israel do Sul. As tribos se dividiram, passaram a ter dois reinos. O reino do Norte, a capital era Samaria, e o reino do Sul, a capital era Jerusalém. O reino do Norte chamava-se Israel, e o reino do Sul chamava-se Judá. E eram dois reinos separados. E o rei do Norte era um rei chamado Acabe. E esse Acabe, ele era um rei muito podre, muito péssimo. Ele queria e precisava de conselheiros que dissessem a ele o que ele queria ouvir. Então foi o que ele fez. Ele montou um grupo de profetas pagos pelo rei para só dizer coisa boa para o rei. E foi um desastre. Essa necessidade que a gente tem de se rodear de gente que falam pra gente o que a gente quer ouvir, que a gente toma uma decisão e aí a gente se cerca. Vamos ver a história, é muito interessante. Parece que foi tirada do jornal da semana passada. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo de número 1. Acabe era o rei do norte, eu falei para vocês, né? E ele queria fazer uma parceria com o rei do sul para invadir um país. Era assim, o Acabe, na nossa história aqui, é o Bush. E o rei do sul é o Tony Blair. Eles vão fazer um acordo para invadir o Iraque da época, tá? Eles vão entrar num acordo, numa coalizão para invadir o Iraque da época. Olha se não é igualzinho um texto da Bíblia que foi escrito há um monte de tempo atrás e é igualzinho ao jornal da semana passada. Vamos lá. O rei do sul chamava-se Josafá. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Então os dois tinham alguma coisa em comum e eles se uniram. O Acabe, rei do norte, e o Josafá, rei do sul, tinham lá laços familiares, ficaram aparentados, tá? Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva. E insistiu que atacasse o Ramote Gileade, que é o Iraque da época. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo contra Ramote Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como o teu povo. Estaremos contigo na guerra. Não foi assim que o Tony Blair respondeu para o Bush? Vamos lá, vamos guerrear. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas, que eram esses profetas pagos pelo Estado para dizer o que o rei queria ouvir, e fez uma pergunta: devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Nem vamos prosseguir. O que vocês acham que esses profetas disseram? Opa, tem que ir. Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não tem aqui um outro profeta que não esteja na folha de pagamento do governo? Não tem aqui nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá:
ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. E é Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga aqui imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. Os profetas estavam em transe. Era aquele fuzuê de profeta profetizando, maior transe. Tinha até um chamado Zedequias, filho de Kenaná, que tinha feito chifres de ferro. Mandou fazer uns chifres de ferro, botou na cabeça e disse assim: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa e dizendo: ataca Ramote e Gileade, serás vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías, o tal profeta que não estava na folha de pagamento do rei, o mensageiro chamou ele e disse assim: vê, todos os profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Cara, salva a tua pele. Tua palavra também deve ser favorável. Diz só coisa boa hoje lá, não custa nada. Aí o Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Esse negócio vai dar certo ou não vai atacar um outro país assim, de graça? Ele respondeu. Aí eu fico imaginando aqui o tom de voz, né? Porque ele deve ter feito um tom de voz tão irônico. Sei lá como foi que ele fez, rindo. Ataquem, serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. Aí o rei disse para ele assim: quantas vezes eu já te fiz jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor, rapaz? Fala a verdade. Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. Quer dizer, vocês vão perder essa guerra, não entrem que vocês vão, é errada, é furado, não vai dar certo. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom em meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda, e o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses profetas que estão aqui. O Senhor decretou a sua desgraça. Então o Zedequias, aquele que tinha feito o chifre de ferro, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías, olha a cena, e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponha este homem na cadeia, na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. E Micaías ainda disse uma última palavra. Declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meio do meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo a todos vocês. Vocês querem saber o fim da história? Está aqui ela. Aí o rei Acabe e Josafá, que o Josafá era um inocentão na história, né? É o Tony Blair da história, que o Bush faz assim para ele, ele corre atrás. Aí ele correu atrás, o Josafá. Aí o rei de Israel, que era espertíssimo,
rei de Israel, disse a Josafá. Veja o que ele diz, versículo 29. Entrarei disfarçado em combate, mas tu usas tuas vestes reais. Por que ele queria entrar disfarçado no combate? Porque o profeta disse assim, você vai morrer. Aí ele disse, eu visto uma fantasia, e aí a morte não chega a mim. Quando a morte chegar, isso não é isso não, é aquele ali, e vai ficar perdida a morte. Mas você vai com a roupa real, porque aí na batalha eles vão ver quem é rei, e aí mata ele, o Josafá. E o Josafá inocentão foi. O rei da Síria havia ordenado, versículo 30, seus chefes de carro e de guerra, não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, ora, o Josafá estava todo vestido de vestes reais, é o rei de Israel, e cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que ele não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Mas e o rei? Cadê ele? E o profeta não disse que o rei ia morrer? Ele está fantasiado de soldado, raso. Ninguém sabe quem é o rei. Versículo 33. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso. O soldado doido deu um tiro para cima. Não tem uns doidos? Pá, pá, pá! E ele soltou a flecha para cima. E sabe onde essa flecha foi? Por acaso? Entrou numa fresta, num buraco, entre uma e outra armadura, e feriu o rei. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro, tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia. E assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde. E ao pôr do sol, ele morreu. Estão entendendo a lógica? A Virgem Maria falou, eu preciso ouvir gente que me ajude a conduzir o que eu tenho proposto no meu coração. O rei de Judá, o rei de Israel, disse, eu preciso me cercar de gente que me ajude a levar à frente o que eu tenho proposto no meu coração. Foi o que ele fez. Assalariou 400 profetas venais que diziam para ele o que ele precisava e queria e desejava ouvir. E só diziam coisas boas. E quando nós nos cercamos de pessoas que reforçam os nossos comportamentos destrutivos, nós acabamos morrendo. Não importa se você é presidente da república da maior potência do mundo, ou se você é a dona de casa. Quando nós nos cercamos de pessoas que fortalecem os nossos comportamentos destrutivos, nós vamos morrer. Quando nós nos cercamos de pessoas que fortalecem os nossos comportamentos dignos, verdadeiros, nós achamos a vida. E foi isso que a Virgem Maria fez. Eu preciso ficar um tempo na casa de Isabel, porque ela vai me ajudar a levar à frente o projeto de Deus na minha vida. Duas coisas. Segunda coisa que eu queria dizer para vocês sobre essa coisa da vida, de não jogar a vida fora, de não perder a vida. Segunda coisa, muitas vezes essa primeira impressão tem que ser levada em conta. Sabe essa primeira impressão que a gente tem? Primeira reação que a gente tem quando a gente encontra uma pessoa. Você já teve isso? Algumas pessoas chamam isso de sexto sentido. Eu não sei que nome dá. Essa coisa que fala dentro da gente, que é bom ou que é ruim. Que tanto Isabel quanto Maria tiveram. Tanto uma como a outra tiveram. O quê? Quando Maria entrou em casa de Isabel se arrepiou, no bom sentido, aquela primeira impressão. E Maria também teve uma reação absolutamente diferente, que eu não vou falar nela hoje, que eu quero falar na próxima mensagem que eu pregar sobre esse assunto, que a Isabel se arrepiou e disse, bendita seja tu e o ventre, e o menino que tu está gerando no teu ventre. Bendito é o fruto do teu ventre, e bendita és tu. E Maria, quando viu Isabel, ela também teve um choque, que ela não soube nem o que falar.
Não falou nada, sabe o que ela fez? Começou a cantar. Minha alma engrandece ao Senhor. Senhor, me ajudou a chegar na sua casa. Eu abri a porta. Você, pastor, eu estou cheio do Espírito Santo, você acabou de chegar aqui. E eu, minha alma engrandece ao Senhor. E alguém filmar esse negócio, eu dizer, dois doidos. Que foi o que aconteceu com Maria. A reação de uma e da outra espiritual foi tão positiva. E o que eu quero chegar aqui e dizer para vocês é o seguinte: é que às vezes nós fazemos muita besteira na vida porque a gente despreza essa primeira impressão, sabe? Que Maria não desprezou e nem Isabel. Essa primeira impressão. Quando você, sabe, de você entrar num ambiente e você dizer assim, não senti paz. Não senti paz. E aí o outro diz assim, mas eu não senti paz porque eu não sei. Algo dentro de mim não trouxe paz. Inclusive eu queria falar uma coisa aqui para os homens, que eu também não entendo, não venham depois me perguntar para eu explicar, que eu não sei explicar. As mulheres parece que têm isso mais aguçado do que nós homens. Parece-me. Mulher parece que tem essa capacidade de perceber que nós homens somos mais broncos nessa coisa. E tem muito homem que já fez um monte de besteira, porque a mulher fala assim, não vou nem olhar aqui de lado, que a minha mulher deve estar com um sorrisinho assim, sabe? Tá se controlando assim, ela, sabe? Para não ficar rindo. Que ela diz, Ricardo, eu não senti paz. Aí eu, não, mas e dá errado. Porque às vezes a gente é teimoso para essa primeira impressão. Que muitas, eu sei que pode às vezes essa primeira impressão tá corrompida, porque às vezes a gente diz assim, não gostei. Mas o não gostei não é porque a gente tá tendo uma reação espiritual àquilo, é porque a gente tá com inveja do outro. Não, a pessoa às vezes chega assim muito elegante e a gente tem inveja da elegância da pessoa e diz assim, não gostei, achei muito besta. Não é porque você tá, não é porque é besta, é porque você tá com inveja da pessoa. E isso é diferente. Mas às vezes é uma expressão espiritual. Alguns anos atrás, lá na Bethesda de Fortaleza, nós chamamos uma pessoa para pregar. Uma mulher que estava pregando e ela começou a pregar e tal. E eu, sabe, no meu coração aquilo não chegou na minha alma. Só que ela pregando e a igreja super lotada. Até telão do lado de fora nós tivemos que colocar. Mas sabe, aquela coisa não... Aí eu fui para casa à noite, falei, Deus... O que está acontecendo? Eu não estou recebendo a mensagem. Será que eu estou com inveja? Que eu prego nos domingos, a igreja não fica lotada. A mulher veio aqui, encheu a minha igreja, se borrotou de gente. Será que é isso? E fiquei com aquela coisa no meu coração. Fiz uma viagem, fui conversar com um pastor conselheiro meu, que eu tinha assim uma proximidade com ele, que me aconselhava com ele. Falei para ele, eu digo, olha, eu ouvi uma mensagem assim, escrevi, falei, olha... não está batendo comigo. Aí ele falou, pera um instantinho. Foi lá na biblioteca dele, me deu uma pilha de livros assim, dessa altura. Falou, leia isso aqui. Aí eu li, era o começo da teologia da prosperidade e da confissão positiva. E como fruto dessa minha inquietação saiu o meu livro, o Evangelho da Nova Era. Fruto dessa inquietação, nasceu o livro, porque fui estudar. Sabe onde é que eu estou querendo chegar? Ou o que eu estou querendo dizer? Que às vezes essa impressão ainda nem chegou na nossa cabeça. Por isso, filhos, às vezes seu pai ou a sua mãe, você vai casar, seu pai diz, minha filha, eu não estou sentindo paz com esse rapaz. Aí a menina, meu pai está com... eu queria que ele explicasse, não é. Às vezes, salvo, eu não estou querendo absolutizar isso. Mas pode, se precisa dar ouvidos a essa intuição do seu pai e da sua mãe. Porque quando Maria entrou na sala, Isabel reagiu e ela discerniu que aquela reação não era uma mera empatia, não era química. Aquela reação era o quê? Era testemunho. Teve até uma vez na Bethesda que um rapaz chegou no culto, eu tinha terminado de pregar. O culto estava terminando. E aí ele chegou e disse, o pastor já terminou de pregar já. Aí ele olhou para a irmãzinha, uma senhora assim, baixinha, lá no Ceará, né? Aí disse assim, e o que foi que ele pregou? Ela disse, olha, eu não entendi nada.
Mas foi uma bênção. Foi complicado, mas olha, meu coração recebeu. Sabe, essa coisa dessa, que eu não sei dizer direito. A mulher de Pilatos teve isso. Vocês lembram que a mulher de Pilatos chegou para ele e disse: homem, eu não sei o que é, esse homem é justo. Sabe, Paulo estava andando pelas ruas da cidade e uma menina atrás dele dizendo assim: este homem é servo do Deus vivo. Este homem é um homem de Deus, servo de Deus. E Paulo ouviu aquele negócio e disse: não está certo. O tom da voz dessa menina não está certo. Voltou-se para ela e disse: sai, em nome de Jesus. A menina caiu endemoniada no chão. Ora, mas ela não estava dizendo coisas boas a respeito dele, mas algo no coração dele não bateu, não estava certo. Não é assim. Será que traz paz? Às vezes, isso pode acontecer com gente, isso pode acontecer com igreja, pode acontecer com música, pode acontecer com cinema. Eu já contei para vocês aqui que eu tinha lá em Fortaleza um cine que chamava-se Cine Diogo. Quando eu era adolescentão e nem era casado com a minha mulher nem nada, e eu tinha uma namorada e eu fazia faculdade e a gente gostava de assistir uma sessão coruja que tinha no Cine Diogo, que começava meia-noite. Eu ia para a faculdade à noite, terminava a faculdade 10h30, comia ali um lanche com ela e a gente ia pegar o cinema da meia-noite. E geralmente os filmes lá do Cine Diogo, Sessão Coruja, eram tudo de terror. E eu fui assistir esse filme de terror e, irmãos, eu, cearense, né, machão, eu morri de medo aquela noite. Mas foi horrível para mim. Sabe, aquela coisa angustiada. Foi um filme que me agrediu, eu não gostei, eu tive medo, eu tive pavor. Fui deixar minha namorada em casa e, olha, o filme começou meia-noite. Vocês imaginam a hora que eu deixei ela em casa. Deixei ela no portão de casa e fui embora para casa. E eu não era assim crente pentecostal nem nada, era um crente meia boca. E eu fui dirigindo e morrendo de medo que tinha uma coisa aqui atrás me esganando. E eu fui até em casa assim, ó, dirigindo e fazendo assim no meio da madrugada. Se alguém me visse, ia achar que tinha um marimbondo dentro do carro. Anos depois, eu estou nos Estados Unidos assistindo um programa de televisão e tem um crítico de cinema comentando e fazendo análises sobre filmes. E ele diz o nome do filme que eu assisti naquela noite. Falou: e o filme tal, assim. Aí ele diz: pois é, o diretor desse filme, o produtor, quando eles foram fazer esse filme, eles consultaram igrejas satânicas, andaram pelo mundo e pelos corredores do mais baixo espiritismo que existe a produzir. Aí eu me lembrei, aquela minha reação não era uma reação a um filme, era uma reação espiritual dentro de mim. E lá nos Estados Unidos eu tomei uma decisão radical, não quero que ninguém siga o que eu estou dizendo, mas foi a minha decisão. Nunca mais eu assisto nenhum filme de terror na minha vida. Nunca mais. Não tenho sequer apelo para esse tipo de coisa. Porque aí eu discerni, você está entendendo? Às vezes a gente está perto de uma pessoa que a pessoa nem é muito, não disse nada, não falou coisa nenhuma, e no meu espírito eu digo assim: esse homem é um homem bom, esse é uma pessoa boa, esse é uma pessoa digna, preciso ajudar essa pessoa. E aí, se você me perguntar: mas por quê? Eu estou sentindo no meu coração. É uma reação do meu espírito, que foi o que Isabel e Maria tiveram quando as duas se viram. Uma reagiu à outra com essa sensação. Mas vamos em frente. Terceiro, tudo o que nós geramos nos transforma, e nós transformamos tudo o que geramos. É a terceira coisa que eu quero falar para você. A saudação que Isabel fez para Maria, qual foi? Bendita é você, e bendito é o fruto do seu ventre. É o menino que você está gerando. Pergunto: Maria passou a ser bendita porque estava gerando o filho? Ou ela foi escolhida para gerar o filho porque era bendita? Entenderam aqui a pergunta? Porque no texto diz assim: bendita é você, e bendito é o fruto que você está gerando. Pergunto: ela é bendita pelo fruto que ela gera,
ou ela gera um fruto porque ela já é uma mulher bendita? As duas coisas, as duas, óbvio. Ela é uma mulher bendita, por isso Deus a escolheu para ser a mãe do Senhor. E porque ela é a mãe do Senhor, ela é uma mulher bendita. Por que eu estou dizendo isso? Porque você é bendito por aquilo que você gera. E aquilo que você gera na sua vida torna você bendito.